Está no ar o seu, o meu, o nosso Beco de Ofícios, o programa do Clube Recreativo Atibaiano que tem como proposta levar até você boas conversas com artistas, intelectuais e profissionais da nossa região. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com ela, que é atriz, produtora e atualmente secretária da Cultura de Atibaia, a Maria da Glória Carvalho Ribas Diniz, mais conhecida como Glória Diniz. Oi, Glória, tudo bem? Oi, Ju, prazer estar aqui. Obrigada. Bacana. Glória, como nasce a artista? Nossa, acho que a minha artista nasce da presença do meu pai, que sempre incentivou muito a cultura na minha casa, da minha mãe professora, que sempre incentivou a leitura, a literatura, e um desejo de infância já de atuar, de estar no teatro. Então acho que o desejo inicial nasceu desde pequena mesmo. Eu desde 12 anos falava que ia fazer artes dramáticas. Perfeito. A questão da literatura, eu te conheço da literatura, você é adolescente com a gente ali na Academia Literária Atibaense. Como foi esse processo para você, a sua inserção na literatura? Então, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer teatro em Bom Jesus dos Perdões. Eu sou mineira, né, Ju? Sou mineira... De Pirapora. De Pirapora. Quem nasce em Pirapora é o quê? Piraporense. Ah. As margens do Rio São Francisco. E acho que, na verdade, assim, eu comecei a fazer teatro com 12 anos em Perdões. Eu vim pra cá, eu tinha 7 anos de idade. E depois eu continuei fazendo teatro aqui no Centro de Convenções, em Atibaia. E acho que esse desejo aumentou cada vez mais na sua ampla possibilidade cultural, né? A literatura, quando eu comecei a gostar muito de literatura, foi no colégio, assim. Então, quando eu percebi que tinha possibilidades de ampliar isso, de escrever, né? De entender a arte do teatro também, inúmeras possibilidades, a literatura foi... Acho que a literatura é a base também de tudo, né? Do ator. A leitura, né, o entendimento do texto. Então, acho que o desejo pela literatura nasceu de criança, assim, também. Dessa paixão também. Maravilha. Agora, você, uma menina, sai de uma cidade do interior para cursar artes cênicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como foi esse processo para você? Conta pra gente. Nossa! Foi enlouquecedor, assim, mas foi apaixonante, né? Eu acho que o desejo a paixão pelo teatro, né, que nasceu desde sempre, assim, me fez querer continuar profissionalmente. E meus pais sempre incentivaram muito, sabe, Ju? Assim, meu pai e minha mãe nunca foram aquelas pessoas, não vai ser artista, vê outra profissão. Muito pelo contrário, assim, meus pais sempre apoiaram muito. Eu lembro que eu prestei FUVEST na USP, Unicamp, ia prestar Unesp. E aí na Unesp só tinha licenciatura em artes cênicas. E aí eu falei, nossa, eu não quero ser professora de teatro, eu quero ser atriz, né? E eu lembro que eu tinha um padrinho de Pirapora, que mora no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a pesquisar faculdades. Eu vi que a Unirio e a UFRJ eram uma das melhores da América Latina em artes cênicas, né? E aí eu fui para os meus pais levar um caderninho falando por que eu queria fazer o vestibular no Rio de Janeiro. E aí fiz todo um trabalho de convencimento, né, já trabalhando atriz. E foi super legal, assim, porque meus pais apoiaram. Nossa, a vestibular na Unirio foram 5 fases. Tinha a fase de múltipla escolha, tinha a parte de teoria do teatro, redação, parte prática também. Então eu fui acho que umas 5 vezes no Rio, para fazer todas essas fases, assim. E na UFRJ eu prestei direção teatral, e na Unirio eu prestei, que é a Universidade Federal do Estado do Rio, né? Eu prestei artes cênicas mesmo para fazer teatro, trabalhar como atriz, em bacharelado mesmo. E quando eu passei, eu tinha 17 anos. Até hoje eu me pergunto, meu Deus, como a minha mãe deixou eu ir para o Rio de Janeiro com 17 anos. Mas foi uma loucura, assim, uma paixão muito grande. Eu lembro que eu estudava muito, na época eu estudava no Objetivo, aquelas bolsistas, sabe, do Objetivo, e estudava das 7 às 7, assim. E eu falava, eu quero não estudar matemática nunca mais. E aí eu estudei bastante para poder passar direto e realizar um sonho mesmo. E a Unirio é uma faculdade muito, muito ampla, sabe? Tem teoria, cenografia, figurino,
direção, atuação. E lá foi uma grande realização, assim, foram 4 anos de uma grande paixão. Poder fazer teatro e estudar teatro é realmente um privilégio, né? Perfeito. Agora, depois disso, você também tem uma inserção de trabalho na cultura lá do Rio de Janeiro. Conta pra gente como foi. Então, eu tenho uma teoria, assim, sabe, Ju? Eu acho que hoje o ator, ele tem que se autoproduzir. E eu percebi isso desde cedo, assim. Quando eu fui prestar a universidade, eu falava, talvez eu fui pesquisar algumas faculdades, via Unicamp, via Faculdade de Campinas e tal. Mas eu falava assim, eu quero muito fazer faculdade num lugar que eu já possa me inserir no mercado, sabe? E aí, quando eu entendi que o ator hoje não pode ficar sentado esperando um trabalho, né? Porque é muito difícil, é uma profissão realmente muito difícil. É totalmente diferente de um médico, de um advogado, enfim, de um arquiteto, que tem uma progressão ali, né? Você faz um estágio, depois você é chamado, você pode prestar um concurso público. A profissão do ator é uma profissão muito, muito peculiar. E aí eu entendi que ser ator significava também se autoproduzir. E aí foi quando eu conheci também uma grande paixão, assim, pela produção teatral. Eu tive o privilégio de fazer a faculdade o tempo todo, assim, só estudando mesmo. E no final da faculdade eu comecei a trabalhar com uma grande produtora do Rio de Janeiro, que para mim, assim, é como se fosse uma mãe, ela chama Gel Tibério, e ela produzia grandes musicais, grandes espetáculos no Rio. Ela trabalhava com captação de parceria e de recurso. E aí eu comecei a entender, já no final da faculdade, como é que se produz teatro, né? Como é que faz acontecer. E acho que a minha paixão pela produção nasceu do poder realizar. Acho que eu tenho isso muito fortemente em mim, assim, da realização mesmo. Eu lembro que quando eu fui fazer artes cênicas, minha mãe falava, você vai fazer artes cênicas, mas eu quero que você faça mestrado, eu quero que você siga a carreira. E eu sabia que eu tinha que ter algumas... Eu sempre tive muito essa tríade, sabe? Assim, a atriz, a produtora e a acadêmica. E a pesquisadora, né? Eu sempre triangulei muito nessas possibilidades da profissão, assim. E acho que produzir no Rio foi foi algo muito especial para mim, porque foi uma possibilidade de poder se inserir, né? Eu fiz participações em novelas, eu fiz participação, né? Já fiz comercial, mas é uma profissão muito dura no aspecto de esperar ser convidada. E hoje eu tenho também, né, a possibilidade de fazer acontecer. Né? Eu sei como colocar num PROAC, eu sei como inserir um projeto na Rouanet, eu encontro caminhos de captação, e isso faz com que eu esteja no mercado de forma atuante, né? Então eu falo muito isso, que hoje acho que todo artista tem que se autoproduzir para poder fazer acontecer, né? Infelizmente a gente não tem mais aquela perspectiva de teatro de terça a domingo como era antes, né? De fazer bilheteria, como foi, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás. E acho que hoje também com as redes sociais, com as múltiplas possibilidades que existem, né? O teatro ainda é uma militância. Fazer teatro é uma militância ainda no nosso país, né? Sim, maravilha. E agora, por falar em teatro, você está fazendo Na Parede da Memória, que é uma homenagem ao Belchior. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. E vocês vão se apresentar ainda aqui em Atibaia? A gente vai se apresentar, a gente ganhou um PROAC Circulação, né? O Na Parede da Memória foi um espetáculo que nasceu no Rio de Janeiro, assim, o diretor, que é o Paulo Merizio, é um diretor carioca. E já na universidade a gente fez alguns processos colaborativos com atores que sempre vinha a música do Belchior, sabe, Ju? E a música do Belchior, a poesia, a gente chama inspirado na poesia do Belchior, porque o Belchior é muito político, é muito atuante e é muito atual, né? Então, esse desejo nasceu há alguns anos atrás, e aí o Paulo Merizio falou, vamos levantar esse espetáculo, vamos fazer esse espetáculo, vamos para a sala de ensaio. A gente montou o espetáculo, o Paulo encomendou cenas, foi super bacana o processo, sabe? Ele encomendou cenas baseadas nas músicas do Belchior. A gente levantou inúmeras cenas de cada música com cada ator e ele costurou esse espetáculo, né? E depois a gente chamou um autor, que é o Fabrício Branco, que assistiu o que a gente tinha preparado de forma colaborativa e depois criou o texto. E aí a gente estreou no Shopping da Gávea, acho que foi 2017, no Teatro dos Quatro, depois fomos para o Teatro Ipanema, depois viemos para o Teatro Itália e passamos 4 meses aqui.
E é um espetáculo muito especial para mim, que eu falava, nossa, quando, né, com a pandemia, vindo para Atibaia, eu falei, liguei pro Paulo, falei, Paulo, acho que o espetáculo tem tanto potencial ainda, vamos remontar com atores de Atibaia, você topa? E ele falou, topo. Aí ele veio para Atibaia, a gente montou um grupo de atores aqui e começamos a ensaiar, né? E aí remontamos o espetáculo no mesmo formato e inserimos no PROAC, ganhamos um PROAC Circulação e vamos fazer 8 cidades. Já fizemos 4 e sábado agora a gente vai estar em Louveira, domingo em Bragança, semana que vem, dia 16, em Itatiba e acho que 14 de julho aqui em Atibaia novamente. Então, dia 14 de julho eu vou. Agora, Glória, apesar de ser assim muito jovem, você carrega muitas experiências, não é, de toda essa sua vida pregressa aí, essas incursões teatrais e também de produção. Como é que é para você estar à frente de uma Secretaria de Cultura? Nossa, é muito desafiador, Ju. Assim, muito mesmo. Quando eu comecei a produzir no Rio, eu trabalhei numa empresa que cuidava de 6 teatros no país. Então, a minha perspectiva de produção sempre foi muito ligada à captação, né? Captação de recursos, captação de apoio. E eu, nesse processo todo, eu montei a minha produtora, que chama Ô Glória Produções. Ô Glória! Esse nome surgiu porque realmente, assim, sempre que eu fechava uma captação, uma parceria, o pessoal brincava, ô Glória! E aí surgiu Sim. a minha produtora. A minha produtora é uma produtora especializada em teatro e cinema, em captação de parceria e recurso. E eu sempre fui uma apaixonada, assim, né, por realizar. E aí na pandemia eu me vi no escuro, porque simplesmente a nossa classe, né, cultural, teatral, foi a primeira a parar e a última a voltar. E aí, bom, eu trabalhava nessa produtora, estava com o espetáculo do Sesc vendido, que a gente estava ensaiando e não podia continuar. E nesse momento, eu na época pedi demissão de onde eu trabalhava e fui convidada para trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado do Rio. E eu lembro que esse meu amigo me ligou e falou, Glória, topa vir trabalhar aqui na Secretaria de Cultura do Estado do Rio? Eu falava, topo. Mas é para fazer o quê? Ele falou, tudo. Aí eu falava, tudo o quê? Aí ele falou, tudo. E aí para mim foi eu percebo isso que estava muito no meu caminho, assim, estar aqui hoje como secretária de Cultura, porque eu passei um bom tempo lá na Secretaria de Cultura do Estado do Rio e realmente eu fiz tudo. Analisei projeto de CMS, fiquei à frente da Aldir Blanc, operacionalizando 100 milhões de reais na secretaria e com a parte de circo também, que era muito bacana. Produzi também eventos em cidades do interior do Rio, né? Falando com as prefeituras e dialogando com os projetos que tinham patrocínio do CMS. Então, foi muito legal, assim. Eu percebo que hoje, quando eu fui convidada para estar aqui como secretária de Cultura, eu sinto que estava no meu caminho mesmo, apesar de eu nunca imaginar, né? Para mim é um privilégio, um prazer estar de volta à cidade em que eu cresci, em que eu adquiri toda a cultura e todo o desejo de fazer teatro e de fazer cultura. Eu sinto muito que eu estou entregando tudo que eu aprendi por aí, nesses anos todos fora, sabe? E esses 13 anos que eu tive no Rio, e toda a experiência prática que eu ganhei, eu posso hoje trazer de volta e entregar para a minha cidade do coração, assim. Então, é um desafio muito grande, é desafiador todos os dias, mas é um prazer inenarrável também, poder estar à frente da Secretaria de Cultura e poder realizar tanto, assim, com uma forma tão abrangente como a gente vem fazendo aqui na cidade, né? Muito bom. E quais são os planos da Glória para o futuro? Ai, que difícil! Nossa, acho que os meus planos... eu falo que eu sou uma operária da cultura, sabe, Ju? Quando eu falo operária da cultura é porque eu amo fazer teatral. E eu amo estar em todos os lugares onde pode se realizar cultura. Porque eu acho que cultura é força motriz, né? Cultura é onde a gente realiza, a gente faz acontecer, onde a gente muda pensamento, onde junto com a educação a gente pode mover pessoas para melhor, assim. Então, para o futuro eu me imagino como essa operária da cultura, fazendo teatro, realizando projetos, mudando vidas através da arte, assim, sabe?
Maravilha! Gente, eu conversei hoje então com a Glória Diniz, nós vamos encerrando o Beco de Ofícios e em homenagem a ela eu vou ler um excerto do nosso Bertolt Brecht. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Obrigada, querida. Sucesso, obrigada, vida longa para o seu trabalho, viu? Tudo de bom, amei. Adorei. A gente vai ficando por aqui. Beijo para vocês e até a próxima.